Bom dia para todos vocês. Hoje é o Dia do Comerciante, 16 de julho, é celebrado em reconhecimento ao papel fundamental desse profissional para a economia. A data comemorativa foi instituída em 1953 pela Lei nº 2.48, de 28 de outubro. Vamos agradecer a Deus por mais um dia e seguirmos com nossas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Ok, Ariel, vamos começar pela pergunta 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Comentário de Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso, e uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Mas, nos espíritos, a faculdade de ver sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Ver ubiquidade item 92. Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada obscurece. Pergunta 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Questão 249. A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, eles se manifestam pelos meios orgânicos, mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Pergunta 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Pergunta de número 251. Os espíritos são sensíveis à música? Queres falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste, essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Agora a pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Questão 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e portanto não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo.
A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Pergunta 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Finalizando, pergunta 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem, para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. A morte nada muda, somos senão os imperfeitos, levando conosco os erros, os mesmos traços e defeitos. Não é ela um feitiço, para mudar nossos conceitos. A mudança há de ser aqui, eis de cada um sua missão. Para que serve uma vida? Qual o bem da encarnação? Se te prende tais perguntas, saída terás na oração. Conexão espírita.